pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma vez o nosso programa de aulas Vem Aprender. Agora com as aulas para o quarto e quinto ano do ensino fundamental. Aproveite muito as aulas e o tempo que você possui em sua casa para estudar. Quanto mais você ler e praticar os exercícios, melhor você vai se sair. Preste bastante atenção e fique preparado para quando pudermos voltar para as nossas escolas. Nossas professoras e professores estão preparando cada uma das aulas com muita dedicação, oferecendo o melhor para que você possa aprender aqui pela telinha da TV Educativa. Peça para seus familiares retirarem sempre as atividades que a sua escola está entregando. Também faça aqueles que estão em nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Quanto mais você fizer, melhor para você. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. E claro, cuide-se! Fique em casa, lave sempre as mãos e use a máscara se precisar sair. Não relaxe nos cuidados contra o coronavírus. Vamos vencê-los juntos! Os alunos de nossos CMEs e escolas continuam mostrando pra gente os trabalhos e atividades que estão fazendo em casa. Vamos ver? Olha só as imagens que chegaram pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando. Ler e estudar é o melhor que você pode fazer para passar esse momento de pandemia. Os estudos nos deixam mais inteligentes e com muito mais conhecimento. Agora, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do quarto e do quinto ano do ensino fundamental. Vem aí, Ciências Humanas. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero novamente que estejam todos bem. E vamos começar hoje mais uma aula de Ciências Humanas. Vamos ver lá na telinha qual é o tema da nossa aula de hoje e também o objetivo. Vamos lá? Então hoje nós vamos falar sobre a ocupação do Paraná, litoral, primeiro planalto, segundo planalto e oeste e norte. O nosso objetivo é compreender o processo de ocupação do território paranaense. Para começar a nossa aula, vamos olhar esta imagem. Eu quero que vocês observem todos os elementos que tem nessa imagem. O nome dessa tela é Trabalho na Lavoura, que foi feita em 1959 por Napoleão de Potiguara Lazarotto, ou então Poti, como é muito conhecido. Observem todos esses elementos e vejam se vocês conseguem identificar algum deles nessa tela. Bom, então hoje na nossa aula nós vamos estar vendo cada pedacinho dessa tela e para compreender como que foi esse processo de ocupação do território paranaense. Para isso, eu quero que vocês observem aqui no nosso mapa. Então, esse aqui é o mapa do Paraná,
né? Como vocês podem ver, nós temos os limites do nosso estado, mas vocês estão vendo que ele já está ocupado. Então, o Paraná, ele já tinha gente aqui. Quem eram essas pessoas? Eram os índios, eles já moravam aqui. Os índios da tribo Tupi-Guarani e os índios Caigangues e Botocudos. Eles já habitavam. O que nós vamos conhecer hoje então? Como que portugueses e outros povos começaram a tomar esse nosso estado e habitar, ter mais pessoas habitando aqui. Para isso, nós venham aqui comigo e vejam que nós temos uma série de atividades e nós vamos ganhar prêmios. A cada atividade que nós completarmos, nós vamos ganhar prêmios. Combinado? Então vamos fazer lá. Começamos com a atividade número 1. Quero que vocês me ajudem aí. Sabe como que vocês vão me ajudar? Lá na atividade que vocês já receberam da escola, todas essas atividades que nós vamos fazer aqui, tem lá na atividade que vocês têm que fazer em casa, tá? Então, vocês podem estar fazendo junto comigo. A nossa primeira atividade são raspadinhas. Bom, vamos ver lá. Essas atividades vão ajudar a gente a contar a história da ocupação do Paraná. Então, vamos começar lá. Por onde começou a ocupação do Paraná? Bom, vamos lembrar um pouquinho da história que a gente já conhece. Por onde começou a ocupação do Brasil todinho? Ela começa com a vinda dos portugueses. Por onde que eles vieram? Eles vieram pelo mar, pelo litoral, certo? Então, se eles chegaram pelo mar, por onde que vai ter começado a ocupação do Paraná? Obviamente que pelo litoral, pela parte que veio do mar, tá? Então, vamos ver quais são as opções, e você também tem as opções aí na sua casa, marca junto comigo. Vamos ver. Então, aqui. Olha lá, vamos ver se essa aqui é a certa. Essa opção que nós temos aqui é pelo norte. Será que o povoamento começou a partir daqui, dessa região do Paraná, daqui para lá, daqui do norte? Não, né? Então, nós acabamos de saber que eles vieram pelo litoral, lá pelo mar. Então, vamos ver se aqui tem a resposta correta. Tá lá, ó. Litoral. Então, vamos tirar essa resposta errada daqui. Vamos deixar somente o litoral, que foi por onde começou. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta. Tá, os portugueses chegaram aqui, mas o que atraiu a atenção das autoridades e da população para o litoral do Paraná? Ok, eles chegaram, eles vieram pelo litoral, mas o que atraiu as pessoas para ficarem aqui? Para começarem a fixar a sua moradia, começar a ter um olhar de todas as autoridades para que viessem pessoas explorar aqui o nosso litoral. Então, lembra lá o que os portugueses vinham buscar bastante aqui no Brasil? Tinha o pau-brasil, que era muito importante, que era muito rico, mas também tinha uma coisa que eles tinham muito interesse, que era o ouro. Então, quando chegaram alguns navios para conhecer aqui o litoral do Paraná, para inspecionar a área, essas pessoas perceberam que tinha ouro. E quando chegou essa notícia nos ouvidos do rei, ele mandou ligeiro vir muitos navios para conhecer, para povoar. Então, vamos ver lá, na nossa raspadinha. Vamos ver se nós achamos a resposta correta. Ih, ó, lá tá de ponta cabeça. Então, vamos ver. As indústrias. Será que naquela época, nós estamos falando numa época de mais ou menos 1600, por aí. Será que já tinha indústrias aqui no Paraná? Ainda não tinham indústrias por aqui. Então, vamos lá, vamos ver a outra resposta.
para ver se é essa aqui. Olha lá, ó. A busca pelo ouro. Então, a atenção veio para o nosso litoral por causa do ouro. Então, em 1646, foi a primeira expedição que veio com Gabriel de Lara para conhecer e procurar essas minas de ouro. Quando ele contou para o rei que tinha ouro mesmo aqui, esse ouro, na verdade, ele não é igual a gente vê assim, às vezes em filme, que é aquela nas cavernas que tem lá as minas de ouro, tá? Ele era um ouro achado no rio, ele era ouro de aluvião, tá? Então eles precisavam pegar com as peneiras no fundo no cascalho dos rios que tinha esse ouro. A primeira cidade que foi fundada foi Paranaguá. A primeira vila, na verdade, que foi fundada foi Paranaguá. O nome dela era a Vila de Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá. E ela foi fundada em 9 de janeiro de 1649. E por causa do ouro, da busca pelo ouro que existiu aqui no Paraná. Então vamos tirar essa indústria daqui que não tem nada a ver com o começo do nosso povoamento e vamos ver a próxima pergunta. Quais as principais cidades se desenvolveram nessa região? Bom, uma delas eu acabei de contar para vocês, que foi a cidade de Paranaguá, certo? Então, outras cidades também foram aparecendo, outras vilas, outras cidades, elas também foram aparecendo conforme iam chegando pessoas para explorar essas minas, esse ouro que tinha aqui, tá? Então, vamos ver se a gente acha os nomes corretos. Vamos ver. Esse nome aqui eu conheço, mas eu não sei se fica lá no litoral. Bom, a nossa primeira opção aqui é Ponta Grossa, Guarapuava e Carambeí. Nossa cidade fica no litoral? Será que a nossa cidade surgiu por causa da busca do ouro? Eu acho que não, né? Porque Ponta Grossa nem fica no litoral. Vamos conhecer as outras opções aqui. Ah, esse sim! Olha lá, ó. Paranaguá, Morretes e Antonina. Aí, Paranaguá é a primeira vila que foi fundada, como a gente já sabe. Morretes e Antonina são outras duas cidades muito importantes e históricas, que quem quiser pode conhecer lá depois que passar essa época de pandemia, pode estar conhecendo. Tem muita história para contar estas cidades, ok? Bom, então vamos tirar esse daqui e deixar aqui a nossa atividade, certo? Concluímos as nossas 3 atividades e agora nós vamos ganhar o nosso prêmio, combinado? Então agora nós vamos ganhar o nosso primeiro prêmio. Vou pegar aqui para vocês verem o nosso primeiro prêmio. Vamos ver o que eu vou conseguir aqui, que eu vou ganhar. Bom, olha só, eu vou ganhar pecinhas. Vamos tirar daqui de dentro. Acho que acabou. Acabou o nosso primeiro prêmio. Vamos ver lá. Então, a primeira peça que nós vamos ganhar aqui é o litoral. Olha só, esse aqui é o litoral do nosso Paraná. Eu ganhei também aqui uma outra peça que eu ainda não sei o que é isso daqui. Vamos lá comigo lá no mapa. Prof, mas já tinha índios. E agora, o que acontece com esses índios, prof? Estes índios aqui, quando os portugueses chegam aqui, esses índios, eles são escravizados. É isso mesmo, eles começam a trabalhar para a busca de ouro. Vocês estão vendo aqui na pecinha que tem o ouro representado aqui, tá? Então, na busca do ouro, os índios ficam
ficam trabalhando na mineração. Aqui está o nosso garimpeiro com a sua bateia para pegar o ouro, né, para encontrar o ouro. Nós ganhamos o litoral. A cidade importante é Paranaguá, mas também nós ganhamos essa peça aqui. E essa peça aqui era uma das coisas que um elemento natural que dificultava aí muito a passagem do litoral para o primeiro planalto. Essa peça aqui é a Serra do Mar. Vocês estão vendo que ela tem os picos aqui? Ela é cheia de morros. E isso fazia com que transpor essa serra fosse bem difícil, tá? Então, e a gente tem a nossa Serra do Mar aqui. Vou colocar um pouquinho mais para cá, para caber e para encaixar a nossa pecinha aqui. Então, essa peça verdinha aqui é a Serra do Mar que nós ganhamos, certo? Então, terminamos esse primeiro pedaço do nosso mapa. Vamos agora para a atividade número 2. Então, vamos conhecer o que nós temos lá na atividade número 2. Vamos ver. Atividade número 2. Desvende as palavras codificadas e conheça um pouco sobre a ocupação do primeiro planalto. Bom, então vamos ver aqui na nossa atividade número 2. Quais são essas frases aqui? A ocupação de, temos uma palavra codificada, ocorreu em função da outra palavra, pelo outra palavra codificada. Como que nós vamos descobrir essas palavras? Nós vamos usar o código que está aqui na telinha, tá bom? Então vamos lá. Olha só, vamos começar vamos começar com a letra A. A letra A é o retângulo azul. Vamos voltar aqui na nossa atividade e só dessa frase vamos descobrir todos os retângulos azuis. Então, aqui nós temos um retângulo azul, letra A, e outro retângulo azul, também com a letra A. Bom, vamos ver qual que nós temos bastante aqui. Temos nuvem. Vamos ver a nuvem, o que que ela é? Volta lá na telinha e descobre qual letra é a nuvem. Letra I. Muito bem. Vamos voltar aqui então e virar as nuvens. Virar as nuvenzinhas. Letrinha I e letra I. Temos mais alguma? Não temos. Vamos ver agora Vamos ver essa estrela para ver se a gente consegue descobrir esta palavra já? Vamos lá. A estrela verde é a letra C. Então, vamos descobrir aqui. Letra C. E aqui também temos uma letra C. A ocupação de... Ainda não dá. Acho que vamos virar essa daqui, ó. Quem sabe a gente consiga descobrir. Vamos lá? A setinha é a letra R. Muito bem. Então, vamos desvirar aqui a nossa... essa daqui e essa daqui também. Então, vamos ver se nós conseguimos descobrir aquela palavrinha lá. A ocupação de... Eu acho que eu escutei alguém me falando já essa palavrinha aí, que lembrou daquela outra aula que nós já tivemos, que é uma das cidades do primeiro Planalto. Muito bem, Curitiba. Então, olha só, aqui, Curitiba. Então, a ocupação de Curitiba ocorreu em função da...
Bom, a letra U a gente já virou lá, né? Que era esse símbolo aqui e esse aqui também. Então, já descobrimos outra letra U aqui. Temos mais alguma? Aqui era o círculo vermelho, né? Então, o círculo rosa. Então, vamos arrumar aqui também. Agora ficou fácil a gente terminar essa frase. A ocupação de Curitiba ocorreu em função da busca. Olha lá, ó. Busca pelo... O que será que está escrito aqui? Bom, se nós estávamos lá no litoral e eles procuravam por ouro, a ocupação do primeiro Planalto, ela aconteceu também em função da busca pelo ouro. Os mineradores e os capitões daquela época, né, os capitões do rei, eles foram mandados para procurar ouro. Então, eles desbravaram a Serra do Mar, usaram caminhos que os índios já usavam, abriram outros caminhos e transpuseram aquela Serra do Mar e vieram para o primeiro Planalto. Em busca do que também? Agora ficou fácil. Em busca do ouro, claro, olha lá, ó, ainda igual os símbolos. Então, em busca do ouro. Também foi isso que motivou as pessoas a virem para o primeiro Planalto. E, claro, vieram para o primeiro Planalto, se fixaram próximo a um rio, né? O ouro vinha daquele rio, era ouro de aluvião da mesma maneira, né? E depois que eles se fixaram aos próximos do rio Atuba, e depois foi trocado a sede da cidade, né? A sede da vila foi trocada para onde hoje é a Praça Tiradentes. Lá também, Ébano Pereira, quando veio para cá e tudo mais, que fundou quando veio para o primeiro Planalto, que foi quem fundou essa vilinha. A população se organizou para pedir para Gabriel de Lara, que também mandava lá em Paranaguá, para que erguessem o Pelourinho e a Câmara Municipal. Mas o Gabriel de Lara deixou ter um Pelourinho, colocou lá, ergueu o Pelourinho, mas não teve Câmara. Ficou Mateus Leme como o capitão povoador daquela região ali e que depois, mais tarde, vem a se tornar a cidade de Curitiba e posterior a isso, em 1854, depois que o Paraná se tornou de fato um estado, que ela vem a ser a nossa capital, certo? Mas antes disso, vamos lá para a segunda frase que ela vai nos contar como que aconteceu essa evolução. Então, a atividade do... Vamos virar essa setinha virada para baixo, que é a que tem mais aqui na nossa frase. Lá na telinha, setinha virada para baixo, letra R. Então, vamos mudar aqui. Temos nas duas palavras aqui. O que será? Letra R. Vamos ver agora, temos bastante nuvens também. Nuvens, lembra lá o que é a nuvem, lá na nossa telinha? Letra I, a nuvem. Vamos ver o que é, que palavra que nós temos aqui. Esses dois I aqui aparecendo novamente. Acho que eu já conheço essa palavra aqui, hein? Não sei não. Vamos ver agora qual símbolo que nós vamos escolher aqui para trocar. Vamos no xizinho, amarelinho. O que é lá? É letra O. Então, vamos mudar aqui, letrinha O. Acho que se agora a gente pegar essa primeira letra aqui, a gente já descobre. Vamos ver lá? Esse símbolo ali significa qual letrinha? Letra T. Então, vamos descobrir aqui. Vamos virar a letra T. Aqui. Essa palavra aqui de novo, essa aqui você já conhece. Vamos primeiro arrumar essa daqui.
A atividade do Ah, meu Deus do céu! Será que eu já consigo descobrir? Desenvolveu... Ah, essa aqui nós já sabemos. Que cidade que é essa? Curitiba, né? Nós estamos falando dessa cidade aqui. Então, essa aqui ficou fácil. Vamos ver lá. Vou virar só mais uma letrinha para ficar mais fácil de achar. Vamos virar essa daqui? Qual símbolo que é esse lá na nossa telinha? Letra P. Muito bem. Então, agora eu acho que eu consigo ler. A atividade do Isso! Teve alguém que lembrou da nossa aula. Tropeirismo. Nossa, mas professora, tropeirismo lá em Curitiba? Eu acho que você lembrou junto que tinha outras cidades que desenvolvem com o tropeirismo aí, né? Então, mas tropeirismo desenvolveu Curitiba sim. Por quê? Antes, como tinha a Serra do Mar, era difícil essa transição. Curitiba ficou isolada por muito tempo na condição de só busca pelo ouro e plantava uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Quando vieram os tropeiros, Curitiba se desenvolve porque ela passa a fazer o comércio com os povos, com São Paulo, com Santa Catarina e assim por diante, tá? Então, tropeirismo também influenciou Curitiba em seu desenvolvimento. Então, vamos ver a nossa última frase aqui. Essa daqui... Ah, mas espera aí, ó. Esses símbolos aqui você já conhece, essas duas nuvenzinhas. Acho que eu já sei até que palavra que é essa aqui. É a... Não sei ainda. Cidade do... Planalto. De que Planalto nós estamos falando? Lembra lá do título da nossa atividade? Desvende os códigos e descubra um pouco mais sobre o primeiro Planalto. Era a atividade que nós já estávamos. Vamos confirmar virando essa daqui, ó. O símbolo da setinha para baixo. Lá na nossa telinha de novo, setinha para baixo, letra R. Vamos confirmar se é primeiro mesmo ali embaixo. Essa letrinha R, aqui letrinha R, aqui letrinha R e aqui também letra R. Vamos ver agora, temos bastante nuvens aqui, ó. Nuvem é qual letra mesmo? A gente já virou nuvem aqui em cima, a gente já virou nuvem aqui. Então, nuvem é a letrinha I. Vamos lá. Então, vamos virar aqui. As nuvens nós já conhecemos, que é a letra I. Viramos bastante. Aqui. Muito bem. Aqui eu tô achando que é aquela palavrinha que nós já viramos várias vezes. Aqui não sei ainda. Tô achando que é primeiro, como nós tínhamos lido lá no nosso título da atividade. Vamos descobrir essa daqui. Lá na nossa telinha, o símbolo, aquele símbolo ali é a letra P. Muito bem. Vamos virar aqui. Temos bastante agora, a letra P. Temos bastante letra P. Tem mais alguma? Não temos mais. Aqui, qual é essa palavra aqui? Nós já viramos aqui em cima, nós já viramos aqui. Vamos ver então? Acho que é Curitiba de novo, né? Se está falando de cidade, Planalto, esses símbolos nós já vimos. Então, aqui. Olha bem esse símbolo aqui. É a letra A que tem aqui embaixo, né? Então, se A é aqui, esse mesmo símbolo, letra A também, aqui. Aqui era a estrela verde, então, aqui também vai ser a letra C. Agora vamos tentar ler. Curitiba é a
Ai, já sei. Acho que aqui está escrito que é a principal. Vamos conferir? Olha lá. Principal. Muito bem. Curitiba é a principal cidade do primeiro. Tem gente muito ligadinha aqui e que está fazendo junto em casa as suas atividades, né? Então tá prestando atenção e fazendo junto e me contando ainda. Curitiba é a principal cidade do primeiro Planalto. Por muito tempo, Curitiba ficou sendo a única cidade mesmo do primeiro Planalto. O restante eram vilas, certo? Então, essa é a nossa atividade sobre o primeiro Planalto. Terminamos ela, podemos ganhar o nosso prêmio número 2 aqui. Vamos ver o que nós temos dentro deste prêmio. Olha lá, temos o nosso mapa, né? Prof, de novo, tem índios. O que aconteceu com esses índios? Eles deixaram de existir? Não, eles passam a ser escravizados também. E até mesmo alguns fugindo para o interior do Paraná, né? Então, nós ainda temos os índios aqui no primeiro Planalto. Vamos ver o que mais. Temos os garimpeiros. Então, vamos deixar os garimpeiros aqui. Temos também... esqueci de contar para vocês. Sabiam que a palavra Curitiba, ela significa muito pinhão aqui? Se ela significa muito pinhão aqui, é sinal de que tinha, e tem ainda, muitas araucárias. Então, olha lá, eu trouxe para vocês aqui, ó, o pinhão, que faz parte da nossa Curitiba, e as araucárias também, né? Que é a vegetação deste local. Então, tá aqui o primeiro Planalto, ocupadinho já, sendo a principal cidade Curitiba. Bom, então agora eu vou para a nossa atividade número 3. Vamos lá, agora eu ganhei 2 pacotinhos. Acho que eu vou tirar estes aqui para dar mais espaço para mim aqui em cima da mesa. Vamos lá, atividade número 3. Vamos pegar este primeiro pacotinho aqui e vamos abrir. Eu ganhei um quebra-cabeça para montar. Vamos ver o que tem nesse quebra-cabeça aqui. Vamos ver que imagem nós conseguimos encontrar aqui e o que ela vai significar nesse nosso mapa de ocupação do Paraná. O que eu estou vendo? Vamos ver, arrumar as peças. Eu tenho patas aqui. Vamos ver, patas. Opa, tem um cavalo já aqui. Consigo enxergar aqui também araucárias. Então, estou falando, deixa eu ver que peça que vai aqui. Aqui. Vamos completando aqui. Será que é essa? Aqui embaixo. Tem umas mulazinhas aqui. Uma peça grandona. Aqui. O céu. E fechou. Olhem só este painel que foi montado, este mural. Essa daqui ela não é uma imagem verdadeira, né? Ela é um mural que foi feito em homenagem ao que será? Vamos ver a próxima imagem. Tenta lembrar aí o que significa este painel, este mural que foi feito. Cavalos, mulas, araucárias. Então, vamos ver o próximo quebra-cabeça que a prof trouxe aqui para vocês. Olha lá, vou começar aqui de novo. Tem cavalos, tem mais cavalos. Vamos lá. Aqui está
pessoa tocando um berrante. Aqui achei a pecinha que estava faltando. Essa daqui não estava tão fácil de achar. Aqui. Olha, é uma tropa. O que será que está acontecendo? O que será que representa estas imagens? Então, nós conversamos ali já que em Curitiba teve também o tropeirismo. O que vem a ser o tropeirismo? São essas tropas que vinham lá do Rio Grande do Sul e eram levadas para São Paulo. Lembra que a prof disse que todo mundo estava em busca do ouro? Corrida pelo ouro, e eles tinham achado muito mais ouro lá em Minas Gerais. E simplesmente esqueceram de tudo que tinha que fazer e ficavam procurando ouro. Nessa busca pelo ouro, nem comida tinham direito. Ninguém plantava, ninguém fazia mais nada a não ser buscar o ouro. O que aconteceu? Perceberam, os outros estados, as outras regiões perceberam que eles podiam vender para estes mineradores, que aí ia ganhar dinheiro. Eles pagavam em ouro também. Então, as tropas, as pessoas passaram a levar gado e mercadorias, alimentos mesmo, lá do Rio Grande do Sul até a feira de Sorocaba, em São Paulo, que depois lá de São Paulo era comercializado com Minas Gerais, tá? E muitas cidades passaram a surgir por causa do tropeirismo, porque atravessava aqui o nosso mapa, né? Que passava aqui pelo nosso Paraná. Para vir lá do Rio Grande do Sul e chegar aqui em São Paulo, tinha que passar pelo Paraná. Esse gado, ele cansava, porque eles vinham andando, eles vinham trotando, certo? Ninguém trazia em caminhões, eles vinham andandinho. Eles cansavam, eles perdiam peso, alguns morriam. Então, os tropeiros, para evitar que isso acontecesse, eles iam parando, eles iam fazendo pousos, eles iam fazendo, e esses pousos ficaram conhecidos como os arraiás. Também, as pessoas aqui que moravam nessa região começaram a alugar o campo para que o gado pastasse, para que os cavalos descansassem. Então, com isso foram surgindo várias vilas, vários vilarejos, e que depois se desenvolveram para as cidades. Adivinha como começou Ponta Grossa? Exatamente, através do tropeirismo. Ponta Grossa era um pouso. Castro também, assim como várias outras cidades surgiram desta maneira. Agora que nós já descobrimos o que eram estas imagens, vamos ganhar nosso prêmio? Então vamos pegar lá o nosso prêmio número 3. Esse pacotinho aqui está cheio. Deixa eu ver lá. Bom, a primeira coisa que nós vamos ganhar aqui é o nosso mapa. Vamos ver se a prof consegue tirar aqui. Tá enroscado. Vamos ver lá. Aqui tá cheio de coisa aqui. Vamos pegar lá o nosso mapa. Deixa a prof colocar aqui do lado. Ó. Olha lá a nossa peça do mapa. Estão vendo que ela agora já mudou, já não venham buscar mais ouro aqui no Paraná, aqui na região do Segundo Planalto. Eram regiões de campos. Por isso é chamado também de Campos Gerais. Então, vamos colocar aqui o nosso campo, nossos Campos Gerais, aqui encaixadinho. E vamos colocar o restante dos prêmios. Olha lá o nosso boizinho que estava indo para... E acho que o nosso boizinho está cansado. Nosso cavalinho levando, né? Lembrando que eram mulas que carregavam os alimentos, porque eram muito pesados e as mulas eram mais resistentes. Também aqui a vegetação de araucárias. Aqui a figura dos nossos tropeiros, né? Vamos colocar o nosso cavalinho mais para cá. Aqui a figura dos nossos tropeiros. A principal cidade foi Ponta Grossa.
aqui do Segundo Planalto. E também o Pinhão, como não poderia deixar de faltar, né? Então, está aqui. Também os índios permaneceram, também eles eram escravizados, também tinha trabalho negro nessa época também já. Então, continua tudo como já estava vindo. Bom, agora, a nossa atividade 4 é vocês aí de casa estarem adivinhando os materiais que tem dentro dessa caixa. Vamos ver se a gente consegue? Vamos lá. Então, vamos pegar aqui a nossa caixinha. Vamos ver. Quem sabe o que é este pedaço aqui? É o pedaço que está faltando aqui do nosso mapa. O que ele é? Bom, nós já conversamos sobre o litoral, primeiro planalto, segundo planalto, então esse é o terceiro planalto. Vou deixar os nossos índios aqui do lado um pouquinho, tá? Até nós colocarmos tudo aqui em cima do mapa. Essa região do terceiro planalto, ela foi ocupada devido a 3 atividades que foram muito importantes. Vamos começar aqui pelo sudoeste, que é onde tem essa região verde aqui. Essa região verde, porque ela também é ocupada, também é de campos, e ela também foi ocupada devido ao, quem adivinha? Com esse objeto aqui eu tenho certeza que vocês vão saber. Por causa do que mesmo? Isso, o tropeirismo também. E a principal cidade é Guarapuava. Então vamos deixar aqui os nossos tropeiros e o nosso gado, certo? Outras cidades também surgiram aqui pertinho, ó, aqui no oeste. Vamos ver se você vai descobrir o que são esses materiais que a prof trouxe e por que elas foram ocupadas. Vamos ver. Vamos lá. Isso aqui, quem conhece? Quem sabe o que é isso aqui? Sabem o que é? Ah, acho que ainda não. Quem sabe se eu mostrar assim, ó, com esta embalagem aqui, ó, vocês vão saber. O que lembra esta imagem aqui? Muito bem, o chimarrão. Isso aqui é erva mate. Então, essa região aqui do oeste foi ocupada por causa da erva mate. Muito bem. A erva mate, ela não precisa ser só verdinha assim. Ela pode também fazer o chá mate que vocês tomam na escola, que vocês tomam em casa. A prof trouxe aqui também ele no natural dele, que é torradinho, tá? Então, a erva mate também e também a exploração de madeira, tá? Então, a prof trouxe esses objetos aqui que lembram os troncos da madeira, para vocês também saberem que teve aqui nessa região, tá? As principais cidades que apareceram, que surgiram aqui nessa região foram Toledo, Foz do Iguaçu e Cascavel também. Também aqui no Paraná teve uma outra exploração que fez com que fosse povoado essa região aqui do norte. Vocês conhecem isso aqui? Vocês sabem o que é? Esses ramos aqui? Talvez isso aqui vocês falem, não, nunca nem vi, professora. Aqui na minha casa ninguém nem usa isso. Como é que você quer que a gente conheça? Ah, mas eu tenho certeza que este aqui você conhece, você já viu. Vamos lá. Esse aqui, então, já conhece esse? Sabe o que é isso? Não ainda? Ah, e esse aqui que você toma todas as manhãs? Olha lá, o prof trouxe aqui embaladinho. Isso, café! Essa região do norte foi ocupada devido a plantações de café que o governo incentivou que as pessoas viessem para cá. Também por causa das ferrovias que foram aparecendo aqui na região, também movidas por causa do café. As principais cidades são Londrina, Maringá
e Apucarana. Então, agora vocês sabem já como que foi ocupado todo o nosso Paraná, todos os motivos pelos quais as pessoas vieram ocupando o nosso estado. Certo? Gostaram dessa aula? Ficou muito joia, ficou muito legal, eu tenho certeza que vocês adoraram. Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau! Vem aí, Ciências da Natureza. Sejam todos bem-vindos, alunos do 4º e do 5º ano, para mais uma aula de Ciências da Natureza. Eu sou a professora Dirce e agora, antes de iniciarmos nossa aula, quero dar um oi especial para todos os nossos professores e professoras da rede, para as professoras do grupo de pesquisa de aula e, claro, para todos vocês. Para iniciarmos a nossa aula, vamos lembrar dos nossos 3 conceitos básicos, que é conhecimento, experiência e investigação. E a cada aula de Ciência e Natureza, nós estamos ampliando o nosso conhecimento. Vamos relembrar um pouquinho a aula anterior? Na aula anterior, vamos lá, 4º e 5º ano. Vamos prestando atenção, acompanhando a leitura. Vocês estudaram sobre os alimentos e como era a condução deles pelo corpo humano, não é? Então, os alimentos são fontes de energia para manter as funções vitais do corpo humano. Segundo pontinho, o processo começa com a digestão, que absorve os nutrientes dos alimentos. Continuando, os nutrientes e o gás oxigênio são transportados para as células do corpo através dos batimentos do coração, que bombeiam o sangue pelos vasos sanguíneos. O último pontinho, no interior das células, os nutrientes são transformados em energia e os resíduos são eliminados. Ou seja, nós precisamos dos alimentos para que eles venham dar os nutrientes para o nosso organismo e tudo é transportado pelo sistema cardiovascular. E o que o nosso organismo não necessita, ele dá um jeito de eliminar. Continuando a nossa aula, nós iremos agora para o nosso objetivo. O objetivo dessa aula é diferenciar o que são misturas homogêneas e heterogêneas. Nossa, pensando para a gente diferenciar a mistura, a professora vai iniciar fazendo uma pequena mistura. Aqui eu tenho o sal de cozinha e aqui eu tenho uma quantidade de água. Vamos ver se essa mistura do sal de cozinha com a quantidade de água, elas se misturam ou não se misturam? Vamos prestando atenção. Aqui também na frente é o sal de cozinha também, tá? Então vamos ver se ela vai... O que vai acontecer com essa mistura? Prestando atenção. Ó, o sal, à medida que eu vou mexendo, ele vai se misturando, ele vai se diluindo a água. Pensando nessa experiência que ele está se diluindo, eu estou começando a pensar numa pergunta norteadora. Vamos lá para a nossa pergunta norteadora? Será que todos os elementos se misturam? Pense aí, 4º e 5º ano, e comecem a elaborar as nossas hipóteses. Primeira hipótese, aí do 4º ano. Sim, porque estamos misturando. Segunda hipótese do 5º. Só podemos misturar substâncias em pó como suco na água. Interessante. 4º ano, acredito que a água só não se mistura com o óleo. Oh, gostei. 5º ano, meu pai misturou tinta com outra coisa e não era água. Oh, gostei dessa hipótese. Pelo jeito, vocês estão observando bastante em casa. Mas para a gente começar bem essa aula e pensar um pouquinho das misturas, nós precisamos conhecer primeiro o que é matéria. Então vamos lá. Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Então observe bem as imagens que estão aqui na tela de vocês. Nós temos aqui um celular, nós temos uma flor, livros, a água, um edifício, o solo e também uma bolha de sabão. Estou gostando de ver que, pelo jeito, vocês estão elaborando seus pensamentos. Dentro da bolha de sabão, o que tem? Gostei de ver, 4º e 5º ano. Tem ar. Todos esses elementos são matéria. Isso diz o quê? Que a água e o ar também são matéria, porque eles ocupam um lugar no espaço.
Agora, para a gente entender um pouquinho o que é matéria, nós vamos fazer aqui as nossas experiências, tá? Aqui, a primeira que nós temos, para entender a matéria, ela se divide em massa, em volume e densidade. Elas são todos esses elementos juntos. A massa, para a gente entender, o que é a massa? Primeiro, nós vamos ter que começar a compreender as unidades de medida. Lembra das unidades de medida? Então, nós temos esse copo medidor que indica a quantidade de litros, né, ou ml de alguma substância. Nós temos o metro, que quando alguém vai comprar uma roupa, né, um tecido para fazer uma roupa, né, ele vai usar um metro. Então, ele vai esticar e vai precisar lá, eu preciso de 1 metro. Então, estica ali bem a fita métrica, vão medir essa fita métrica e nós temos a outra unidade de medida. E nós temos o quilo, né, que é a balança que vai medir essa unidade de medida do quilo. Mas a gente sempre vai falar que é o peso de algumas substâncias. E, na verdade, o peso não é a unidade de medida. Nós, na verdade, nós medimos a massa de um corpo que ocupa lugar no espaço. Para vocês entenderem um pouquinho melhor como acontece isso, né? Eu trouxe aqui 2 bexigas. Uma delas, elas estão amarradas aqui num palito de churrasco. A massa, ela é composta pelo volume e pela sua densidade. Uma dessas bexigas contém ar e a outra contém água. Então, quando aparentemente, elas têm o mesmo volume, ou seja, o mesmo tamanho. Então, agora, quando eu erguer ela um pouquinho, vocês vão descobrir qual que é a massa mais pesada. Vamos lá? Opa! Então, aqui, ó, a massa, ó, a professora está tentando pegar o mínimo possível. Então, a massa mais pesada que vocês têm é a que contém água. Ou seja, a densidade da água dentro dessa bexiga, ela é maior do que a densidade que está do ar. Então, o peso da água é maior do que o peso do ar. Ou seja, a massa da água é maior do que a massa do ar. Para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre isso, vocês podem observar que eles têm quase o mesmo volume, não é? Só que os elementos que estão aqui dentro têm massas diferentes, né? Então, aí, por isso que a água ela é mais pesada do que o ar. Agora, nós vamos utilizar essa balança. Essa balança, ela vai pesar gramas, tá bom? Aqui nós vamos ter a bolinha de isopor. Vou colocar aqui. Quantas gramas que deu? Vamos visualizar. Ela vai dar 5 gramas, tá bom? Então, essa bolinha de isopor tem 5 gramas. Será que todos os elementos, eles vão ter 5 gramas? Né? A professora, assim, se eu colocar uma outra bolinha de isopor, será que ela vai ter essas 5 gramas? Ela parece tão grande, não é? Então, aqui, eu vou trocar essa bolinha de isopor e vou colocar uma bolinha pequena de massinha de modelar. Será que ela vai ser a massa dela vai ser maior ou menor? Nossa, a massa dela também deu 5 gramas. E agora, a quantidade da massa que nós vamos ter do algodão. Olha o tamanho do feixe de algodão. Será que ele vai ser mais ou menos do que 5 gramas? Vamos ver se a massa dele é maior ou menor. Nossa, 5 gramas também. Então, vamos conferir aqui. 5 gramas deu esse feixe de algodão. Então, ele é uma massa maior, né? Um volume maior. A massa dele é 5 gramas. O volume dele que é maior. Aqui, a bolinha de isopor. Vamos lá. 5 gramas também. E a bolinha de massinha de modelar. Observem lá. 5 gramas. Então, nós temos 3 objetos diferentes que têm a mesma massa, né? A medida, então, o mesmo peso. O que acontece? O que tem de diferente aqui? É o volume. O volume da bolinha de isopor é maior do que o volume que nós temos da massinha de modelar.
porém eles têm o quê? A mesma massa. E o algodão, ele está espalhado e ele tem a mesma massa da bolinha de isopor e da bolinha da massinha de modelar. O que acontece aqui? A densidade está mais concentrada nessa massinha de modelar. Pode ver, ela está mais juntinha. Na bolinha de isopor, ela está um pouquinho mais separada. E aqui no algodão, ela também está separada. Se eu pegar e aumentar o algodão também, assim, espalhar um pouquinho mais o algodão, ele vai ter a mesma medida de massa. Ou seja, o volume dele vai estar diferente. O que acontece nesses elementos aqui, né? Nessas matérias que nós temos? Acontece o seguinte: a concentração do sólido e do líquido e do gasoso. Então, vamos lembrar aqui um pouquinho o que é sólido, o que é líquido e gasoso. Então, são as partículas que estão nesse elemento, que elas vão ser diferentes. Aqui nós temos a xícara, que é um elemento sólido, não é? Nós temos aqui uma água com corante, que é um elemento líquido. E aqui nós temos um vaporizador, que vai mostrar o quê? Um elemento, uma matéria gasosa, né? Esses são os estados físicos da matéria. Então, cada matéria tem um estado físico diferente. Aqui, na xícara, todos os elementos que estão para compor essa xícara, eles estão concentrados, por isso que ela fica juntinhos, por isso que ela fica nessa forma sólida. No caso do estado físico líquido, ela vai se adaptar ao recipiente que ela está. Então, eu vou trocar aqui para mostrar para vocês. Ó, aqui está a quantidade de líquido que foi colocado. Eu vou passar para esse recipiente. Aparentemente, ela não está na mesma quantidade que estava, porque ela se adaptou, ela se move. E no estado gasoso, aos poucos, ela vai tomando conta de todo o ambiente. Então, por isso, quando eu vou deixar o vaporizador no estado gasoso, ele vai tomar conta de todo o ambiente. Vocês devem estar lembrando de uma aula que nós tivemos de ciência de natureza. Qual aula que foi? Vocês se recordam? Gostei de ver quarto e quinto ano. Foi a aula dos estados físicos do ciclo hidrológico, do ciclo da água. Não é? Sólido, quando ela está em forma de gelo, líquido, quando ela está na sua forma líquida, né? E gasosa, quando ela vai ter o vaporzinho, não é? Às vezes a gente observa aonde esse vapor, na tampa de alguma panela, que nós tem o produto que está em cozimento, não é? E agora? Nós falamos muito sobre a questão de elemento químico, né? Nós falamos de moléculas, que elas vão estar juntas, elas vão estar no estado sólido, se elas vão começar a se mover, elas vão estar no estado líquido, e também, né, se elas vão tomando conta, assim, mais separadas, elas estão no seu estado gasoso, que elas vão tomar conta do ambiente que elas vão estar. Mas o que é um elemento químico, tá? Então, aqui, a professora vai explicar para vocês um elemento químico muito simples, que é o hidrogênio. O hidrogênio é um dos elementos químicos muito simples. O hidrogênio, ele tem um átomo. Apenas um átomo, tá? Esse átomo, ele vai ter um próton e um núcleo. Então, aqui, ó, um átomo, um núcleo e um próton. Ao entorno desse elemento químico, nós temos também um elétron. O que é um elétron? É uma energia que circula em torno dele. Então, ele tem um átomo e ele tem também... Opa, vamos mudar aqui um pouquinho, né? Para vocês se localizarem. Aqui, ó. Ele vai ter um elétron que vai circular em torno dele. Tá? Isso é uma molécula de hidrogênio com apenas um átomo, tá? O hidrogênio, ele é um gás, tá? E ele é o elemento mais simples que vocês vão aprender
com o passar dos anos, da tabela periódica, que nós iremos falar em algum momento, tá? Esse hidrogênio, misturado com outro elemento químico, ele vai formar uma molécula. Vou colocar aqui. São as moléculas. E uma das moléculas muito conhecidas são as moléculas que vão formar a água. Então, para mim ter as moléculas da água, é mais ou menos assim. Aqui nós temos um copo, né? E aqui nós temos as moléculas da água. A molécula da água, ela tem uma fórmula conhecida como H2O. Como que acontece? Vai ter esse átomo, ele vai se juntar com outro átomo de oxigênio e mais um átomo de hidrogênio. Então, são dois átomos de hidrogênio e de um de oxigênio que vai formar a molécula da água, que é a fórmula H2O, que vocês já devem ter ouvido falar ou visto em algum lugar escrito, não é? E a professora hoje trouxe para vocês alguns dos elementos químicos que é feito pela essa junção de moléculas e átomos, né? Os átomos que vão formar as moléculas. Nós temos aqui a água, que a gente acabou de falar, H2O. Nós temos o oxigênio, O2, então são duas moléculas de oxigênio. Nós temos o gás carbônico, que já foi falado na aula de efeito estufa, né? CO2. E nós temos o hidrogênio, que é o mais simples que nós estamos falando nessa aula, né? Que é apenas um átomo, então é H1, né? Que não tem aqui um número em cima. Dois átomos de hidrogênio, junto com um de oxigênio, forma a molécula da água. Agora, nós já conhecemos os elementos químicos, já vimos como eles se misturam, né? Que eles vão andandinho, um bate no outro e pega um pedacinho do outro, né? Agora, vamos um pouquinho mais além desses elementos químicos. Vamos pensar o que é realmente uma mistura, né? Homogênea e heterogênea. Vamos pensar no nosso objetivo agora. Então, as misturas, elas sempre vão apresentar visualmente uma fase. A fase é cada porção que eu consigo visualizar, ela é uma fase. Então, ela apresenta cada porção que apresenta dentro daquela substância de mistura que eu estou fazendo. Ela pode ser homogênea, ou seja, é uma solução que apresenta uma única fase. E ela pode ser heterogênea, ou seja, pode apresentar duas ou mais fases. Então, muitas transformações. Nas misturas homogêneas e heterogêneas, eu estou observando. No caso aqui dos elementos químicos, né, com a junção da água e tudo mais, eu não consigo observar, porque eles são minúsculos. Como que eu vou conseguir observar? Num laboratório, com o microscópio, não é? Então, por isso, eles são muito minúsculos. O nosso organismo tem muitas moléculas, tem muitas composições químicas. E no nosso dia a dia também tem muitas misturas químicas. A primeira que hoje nós fizemos, vocês lembram? Gostei de ver quarto e quinto ano. Foi a mistura do sal na água. Lembram? Foi aqui, ó, a mistura do sal na água. Ó, eu consigo visualizar aquela mistura do sal na água? Não. Então, muito bem. Para nós continuarmos um pouquinho a nossa aula, então nós vamos fazer as outras misturas. Para isso, vocês vão lembrar dos materiais para experiência. Vamos lá? Copos com água até metade. Copinhos de café para medida. Colher, óleo de soja, areia, sal, tinta guache, farinha de trigo, amido de milho, feijão e arroz. Lembrando, sempre quando a gente vai fazer uma mistura de mudanças, né, que a gente usa outros elementos, sempre é bom ter um adulto junto. A primeira que nós já fizemos, na nossa experiência, foi da água com o sal. E agora, nós vamos misturar a segunda. Vamos colocar nela para ver o que vai acontecer. Vou colocar areia. Vamos ver se ela vai virar homogênea ou heterogênea, vocês que vão observar. Vamos colocar óleo de cozinha. Isso, vamos colocar aqui. Vamos colocar um pouco de sal, que já está aqui no potinho, para ver o que acontece. Vamos ver se ela vai ter 4 fases, vai ser uma única fase.
Então, vamos mexer aqui, ó. Mexendo a nossa mistura. E vamos deixar ela o quê? Descansar, para ver o que acontece. A nossa próxima mistura, ela vai ser de tinta guache com a água. Será que mistura ou não mistura? Vamos lá, quarto e quinto ano. Opa! Não quer vir a tinta guache. Vamos dar um jeitinho aqui, ó. Com o auxílio de uma colher, nós vamos colocar ela aqui e vamos mexer. Vamos mexendo para ver o que acontece, né? Nós falamos que muitos elementos se misturam com a água à medida que a gente vai misturando eles. Então, vamos observar se realmente vai misturar ou não. Aqui. Agora, nós misturamos 3 elementos líquidos. Vamos misturar agora 2 elementos sólidos, tá? Aqui caiu um pouquinho. A professora vai limpar aqui para não ter outra mistura junto. Esse é amido de milho e esse aqui é farinha de trigo, tá? Então, nós vamos misturar aqui. Colocar os dois aqui e misturar. Vamos misturando. Olha, observe o que está acontecendo. Estão observando? Quarto e quinto ano sempre alerta, observando, porque o olhar de quem está investigando, e vocês são pequenos cientistas, sempre tem que ficar o quê? Atento. E agora, nós iremos misturar esses 2 elementos. Arroz e feijão, né? Então, geralmente nós fazemos muito, né? Esses 2 elementos em casa. Vamos misturar também esses 2 elementos. Pronto. Observe bem agora os elementos que nós misturamos. O primeiro, que foi o início da nossa aula, que a professora começou, o sal de cozinha com, muito bem, quinto ano, com a água. Segundo elemento, óleo. Isso, quarto ano, areia. Quinto ano, sal. Com o quê? A água. E agora, o próximo elemento que nós misturamos? Tinta guache com água. Gostei de ver. E esse elemento aqui que ocorreu a mistura? Quarto ano, amido de milho e farinha de trigo. Muito bem. E esse último elemento? Arroz e feijão, não é? E agora? Vocês já observaram o que era mistura homogênea e heterogênea. E agora, como vocês observaram novamente esses elementos, vamos ver o que realmente misturou e o que não misturou. Nós vamos começar pelo último alimento que a gente misturou, que é o arroz e feijão. Eu consigo observar 2 porções, 2 fases dele? Consigo ver? Posso separar? Posso. Se for no processo de catação, que é esse processo assim, eu vou escolher, eu vou poder separar. Olha aqui, a professora está pegando, né, e separando esses elementos, ó. O feijão eu posso colocar aqui, o arroz eu posso deixar aqui. Então, ela é fácil para mim separar, né? Então, esse aqui são sólidos que têm o quê? Heterogêneas, né? Misturas. Então, nós vamos deixar ele aqui, porque aqui está o indicativo. Agora, esse elemento aqui. Farinha de trigo com amido de milho. Mistura ou não mistura? Consigo visualizar a diferença? Olha, observe. Consigo? Não. Parece que ficou a mesma cor, não é? Eles se misturaram. Então, é uma mistura heterogênea ou homogênea? Pensando, gostei de ver quarto ano, homogênea. Então, vamos colocar ele para cá. Vou tirar aqui. Ele para cá. Agora, tinta guache. Os elementos se misturaram? Observem bem. Vou tirar aqui. Misturou ou não misturou? Misturou. Ficou uma única fase, uma única porção. Eu não consigo saber aonde que está a tinta e aonde que está a água. Ela se misturou com a água. É uma mistura homogênea ou heterogênea? Homo, muito bem, quinto ano. Estou gostando de ver. Vamos transferir agora os elementos para cá também. E agora? O do início ali da nossa aula. A água com sal. Mistura homogênea ou heterogênea? Homogênea, o sal e a água se misturam. Gostei de ver quarto e quinto ano.
E agora, nós colocamos vários elementos nessa mistura. Não é? Quantos elementos que nós colocamos? 4. Misturou ou não misturou? Então, aqui, para a gente observar, nós temos o quê? O óleo, que ele é mais leve do que a água, ele ficou na superfície. Aqui embaixo, né, ele está ainda em processo de mistura, ele vai demorar um pouquinho, mas nós já conseguimos observar a areia, tá? A professora vai colocar até para vocês observarem. Ó, ela não se mistura, ó, vou tirar, estou interferindo na experiência, só para vocês observarem. Olha aqui, a areia não se misturou também com a água. O que aconteceu? Ela foi aqui para baixo, né? Decantação, esse processo, que ela não se misturou com a água. Então, o óleo, ele ficou na parte de cima, a areia na parte de baixo. Provavelmente o sal que nós colocamos se misturou com a água, mas os outros 2 elementos não. É uma mistura agora, 4º ano e 5º ano, homogênea ou heterogênea? Muito bem, heterogênea. Então, aqui nós já fizemos o quê? A nossa separação de misturas, né? O sal é homogênea, a farinha de trigo com amido é também homogênea, tinta guache também heterogênea. O óleo com a areia e o sal aqui e o arroz e o feijão, que nós conseguimos observar as partes de cada um deles. E agora, nós vamos trabalhar com a questão de proporção. A professora colocou uma proporção pequena de cada elemento, que nem tinta guache e tudo mais, não é? E agora nós vamos trabalhar com uma outra questão de proporção, que é do sal. Olha a quantidade de sal de cozinha que a professora trouxe aqui, com essa quantidade de água. Eu vou me organizando aqui, enquanto isso vocês vão pensando aí nessa proporção. Vou conseguir misturar a quantidade de sal com essa quantidade de água? Nessa proporção? Se eu jogar em cima? Pense aí, vão pensando, vão elaborando as hipóteses de vocês. Enquanto isso, agora, vocês já elaboraram, 4º e 5º ano, eu irei o quê? Colocar aqui a água nessa quantidade de sal. E vou misturar. Observe o que está acontecendo. Opa! Parece que a proporção de sal que está na água, ele está dificultando a mistura. Então, às vezes, algumas misturas, elas dependem do quê? Da proporção de elementos, né? De substâncias que eu coloco. Olha aqui, ó. Pode ver. Observem bem, ó. Eu já estou ficando com dificuldade. Olha aqui, ó. Então, aqui, eu vejo que o sal está úmido. Contudo, essa quantidade de água, ela não se misturou com a quantidade de sal que tinha aqui. Então, depende muito de uma experiência e também a proporção dessa experiência. Agora, antes de terminar, eu vou organizar aqui, né, a nossa experiência, que nós fizemos muitas experiências. Vamos colocar de novo, né? Vocês já observaram o que misturou e o que não misturou. Então, aqui vocês perceberam que a proporção também interfere nas nossas experiências. Vamos voltar agora, né, e pensar. Teve transformações que aconteceram de uma forma tão rápida, né? Elas se misturaram tão rapidamente. E tem transformações que não aconteceram de uma forma tão rápida, que nem é o caso do óleo. Então, se vocês deixarem por mais momentos em casa, vocês vão observar essa separação com mais olhar de cientistas que vocês estão se tornando. Mas existem transformações de elementos que são reversíveis e irreversíveis. Vamos pensar um pouquinho sobre elas. Transformações reversíveis são todas aquelas que podem voltar ao que era antes da mistura. Essa é uma transformação reversível, pode se reverter. E irreversível é que não pode voltar ao que era antes da mistura. Professora, como que tudo isso acontece? Vocês lembraram já hoje de uma aula do estado sólido, líquido e gasoso, dos estados físicos da água, não é? Do ciclo da água. Então, vamos ver a transformação irreversível que acontece nesse estado físico. Ela é reversível. A água,
ela pode estar em sua forma sólida, que é o gelo, na sua forma líquida, né, que é a água que a gente vai colocar num copo e ela vai se adaptar em outro copo se a gente for transportando ela, e gasosa, quando que ocorre um aquecimento dessa água, ela vai evaporar. Então essa é uma transformação reversível. Não se muda a substância dela, ela vai continuar sendo água, não é H2O. Ocorreu o quê? Uma transformação física dessa água, do seu estado sólido para o seu estado líquido, quando ela foi aquecida, ou também no estado gasoso, que ela começou a evaporar, se ela for aquecida. E ela também, depois que ela for aquecida, ela pode voltar para o seu estado sólido. Se eu colocar uma água que eu deixei esfriar, ela volta no seu estado sólido. E agora uma transformação irreversível. Vamos pensando. Opa, essa transformação é irreversível. Aqui nós temos um pedaço de carne que está crua e depois ela foi aquecida, não é? E começou a mudar a sua substância. Ou seja, ela passou a ser uma carne assada. Essa mudança de substâncias químicas, de elementos químicos nessa carne, não vai poder fazer com que ela se transforme novamente na sua forma crua, ali como que a gente, né, teve o seu processo inicial, ela não volta para o seu processo inicial. A mesma coisa acontece com frituras, e isso nós observamos muito na cozinha, não é? Você vai, por exemplo, se eu fritasse esse pedaço de carne, ele também ia ter mudanças nos seus elementos ali e não ia voltar novamente. Continuando um pouquinho a nossa aula, nós vamos voltar para a nossa pergunta de partida. Será que todos os elementos se misturam? Pensem aí nas observações que vocês fizeram. Todos os elementos que nós colocamos aqui como mistura, eles se misturaram? Sim ou não? Vocês observaram, vocês são grandes, pequenos cientistas, estão cada vez ampliando mais os seus conhecimentos e ocorreu a transformação desses elementos, se misturaram? Visualizando? Ah, gostei de ver quarto e quinto ano. Alguns sim, alguns não. Alguns, com o passar do tempo, eu já consigo observar o quê? Mais de uma porção, que nem aqui, a água e o óleo e a areia, o feijão e o arroz, né? Eu consigo observar. Outros elementos que eu consigo aqui ver, no caso da tinta guache e da água com o sal, eles não se misturaram eles se misturaram, ó, né, professora, fique atenta. E agora aqui, as misturas também da farinha de trigo com o amido, eles ficaram uma única mistura. Então, essas são misturas homogêneas, uma única fase quando eu observo, um único elemento se torna, aparentemente, não é? E aqui fica um alerta para vocês. Essa água, ela está ficando transparente, né? Então, tudo que eu vejo que é transparente, muitas vezes pode ter um elemento químico dentro. No caso aqui, a professora colocou o sal de cozinha. Então, essa água, ela já tem um outro elemento junto, não é? Então, ela alterou a sua substância química. Então, se eu ver uma água assim, eu não posso chegar e já ir tomando, não é? É mais seguro ir lá e pegar na torneira. Então, aqui vocês observaram como que aconteceu essas misturas. Vamos continuar um pouquinho para ver se nós validamos ou não as nossas hipóteses. Vamos lá? Aqui, a primeira hipótese de vocês. Sim, porque estamos misturando. Aí, vocês observaram. Alguns elementos se misturam, eles vão ter uma única porção, uma única fase, né? E outros não se misturam. Não é? É o caso do óleo com areia. Não se misturou com a água. A nossa segunda hipótese que veio de vocês. Só podemos misturar substâncias em pó com suco na água? Vocês observaram que não, né? Que nós podemos misturar outros tipos, não só apenas suco na água, não é? Nós podemos misturar outros elementos dependendo da proporção. Tá bom? E de todos os outros fatores que vão ocorrendo também. Ali a outra hipótese. Acredito que a água só não se mistura com o óleo. Aí vocês observaram. A água também não se misturou com a areia. Ou seja, não é só o óleo que não se mistura com a água. Isso depende também da questão da densidade que nós aprendemos lá no início com o quê? Isso mesmo, com a massa da matéria. Com o peso dela, né? E agora aqui,
gostei dessa. Meu pai misturou tinta com outra coisa e não era água. Meu pai misturou tinta com outra coisa e não era água. Provavelmente, né, o pai em casa misturou a tinta óleo. E ele misturou essa tinta óleo com outro solvente, tá? Porque daí sim, ela vai tirar aquela densidade dela, ela vai ficar própria para que venha fazer o trabalho que ele ia fazer. Ou pintar uma parede, ou pintar uma outra matéria, que nem um armário, não é? Então ele precisou de um outro solvente, não é? Mas a gente observou aqui que tinta guache se mistura com o quê? Com a água. E agora, pensando em toda essa nossa aula, nós vamos relembrar um pouquinho que são misturas, né? Nós aprendemos que misturas homogêneas é uma solução que apresenta uma única fase e heterogêneas pode apresentar duas ou mais fases. Então, vocês observaram todos esses elementos e perceberam que é uma única fase homogênea e duas ou mais heterogêneas. E agora, atingimos ou não o nosso objetivo? Vamos lá, quarto e quinto ano, diferenciar o que são misturas homogêneas e heterogêneas? Conseguimos atingir? Conseguimos! Vocês observaram toda a aula com muita exatidão. Foi perfeita. E agora, né, como nós atingimos o nosso objetivo, vocês prestaram muita atenção, ampliaram o seu conhecimento, não é? Eu deixo a dica para que vocês aproveitem tudo isso que vocês aprenderam nessa aula e façam as atividades propostas pelo seu professor e pela sua professora, para o quê? Ampliar o nosso conhecimento e estar sempre registrando. Até a próxima, espero vocês amanhã. Um beijo enorme no coração de vocês. Até amanhã. Vem aí, arte! Olá, pessoal! Vamos iniciar a aula de hoje com uma pergunta para vocês. Você gosta de desenhar e pintar? Pois é sobre isso que será a nossa aula hoje, desenho e pintura. Como vocês já estudaram nas outras aulas, isso já faz parte do homem há muito tempo atrás, desde a pré-história, né? Os homens já desenhavam nas cavernas, para isso usavam pigmentos naturais, usavam sangue, pigmentos retirados da vegetação, e eles já tinham essa necessidade de colocar o seu dia a dia nas paredes através do desenho. Passado muito tempo, vocês estudaram a Idade Média, e no finalzinho da Idade Média nós temos o período gótico, né? A arte gótica. Se vocês observarem bem, é uma pintura que a gente chama pintura chapada, porque ela não dá a impressão de movimento, de profundidade, e a tinta que usava-se aqui era uma tinta à base de pigmentos naturais, clara de ovo e algumas outras coisinhas dentro, para dar essa tinta que na verdade não tinha muita consistência. Essa obra aqui é de um artista chamado Giotto di Bondone, ele era italiano. Depois disso, a gente entra no Renascimento, que é o que nós estamos vendo nas aulas de arte, certo? E aí eu gostaria que vocês observassem bem essa imagem. É muito diferente da outra. Vejam, a outra, a gente tinha a impressão que atrás, falta um pouquinho, que aqui atrás termina a pintura, que atrás da crucificação não existe mais nada. Essa é a impressão que a gente tem, nem céu tem, parece uma parede. Mas com o Renascimento, olha que interessante, nós temos aqui num primeiro plano os pastores chegando, depois os reis magos, aqui vocês podem ver Maria e José com o menino Jesus, e percebam que o telhado, a gente consegue enxergar dentro do telhado, certo? Depois dessa gruta aqui, dessa igrejinha, veja o que nós temos lá atrás. Nós temos morros, nós temos vegetação. Então é uma imagem que vai longe, ela não termina ali logo atrás, né, dessa construção. Ela se estende até onde o nosso olhar pode enxergar. Vamos ver a próxima. Tudo isso se deu por causa desse artista e arquiteto aqui, o Filippo Brunelleschi, que também era italiano, e que ele começou a estudar e a perceber a natureza e viu que existia um jeito diferente para desenhar. Foi aí que surgiu a
perspectiva. O que será essa perspectiva? Olha que interessante. Aqui a gente tem foto de 2 estudos do Brunelleschi, quando ele estava tentando entender essa coisa da profundidade, da perspectiva, certo? Então aqui a gente já pode perceber, dentro de uma igreja, que você entra e aquilo vai longe, né? Aqui também é o estudo da mesma igreja. Essa imagem aqui é muito conhecida, é a Santa Ceia, de um outro artista renascentista, o Da Vinci, certo? Por que eu trouxe? Se vocês observarem, aqui também a gente consegue ver dentro, né, do templo, do lugar onde eles estão, e lá muito longe, além da janela, dá para perceber as montanhas que tem, o gramado. Então vejam, está num plano muito distante, é como se a gente entrasse na imagem e o nosso olhar fosse até o final, certo? Passando essa imagem, olha só, nós temos aqui a mesma pintura, porém ela está com alguns traços aqui, para a gente poder entender como que essa pintura foi elaborada. Isso aqui nós chamamos de linha do horizonte. Quando vocês olham para o céu, vocês percebem que lá onde o olhar de vocês chega, ele se encontra a terra com o céu, certo? Isso é a noção de linha do horizonte, que na verdade ela não existe, é alguma coisa criada para o nosso olhar. E aqui no meio vai ter um ponto que a gente chama ponto de fuga, que é onde o nosso olhar vai terminar, certo? E aqui eu tenho um desenho para vocês entenderem melhor. Ó. Observe, nós temos aqui as árvores, temos alguns prédios e aqui nós temos uma estrada. É como se nós estivéssemos aqui e lá no fundo a gente tem o ponto de fuga, onde termina o nosso olhar da estrada, tá? A linha do horizonte. E outra coisa que vocês podem perceber aqui. Perceberam que vai diminuindo o tamanho? Olha só, eu tenho árvores gigantescas aqui e conforme o nosso olhar vai indo, elas vão diminuindo de tamanho. Não é que elas diminuem de tamanho, é porque elas estão cada vez mais longe, então elas dão a impressão de cada vez menores. E aqui nós temos uma imagem de uma estrada verdadeira, né? Uma foto. Olha só, a linha do horizonte está aqui, certo? Onde tem algumas vegetações. Além dessa linha do horizonte, a gente enxerga lá longe um morro. Provavelmente ele deve ser verde, com vegetação também. Mas como ele está muito longe, ele já começa a ficar com um tom assim mais azulado, mais esfumaciado, certo? E aqui nós temos a estrada que se converge lá no meio, lá no ponto de fuga, certo? Então, essa é a perspectiva. Falando um pouquinho de pintura agora, depois nós vamos voltar para a perspectiva para fazer um trabalho. Mas eu gostaria de falar um pouquinho da pintura. Ó. Nós temos aqui um fragmento de uma imagem que é da Idade Média. Então, olha só que interessante. Não era uma imagem realista. E a tinta que era usada, como eu já falei, aquele pigmento com clara de ovo e tal, ela não dava uma consistência bonita para a pintura. Ficava uma coisa meio apagada, meio líquido, né? E ficava feio, né? Vamos falar, não era aquelas coisas, né? Mas aqui, nós vemos já com o Renascimento o surgimento da tinta a óleo. Então, a tinta a óleo ela é muito mais consistente, ela é mais pastosa. E isso faz com que a pintura fique cada vez melhor. Outra coisa no Renascimento que a gente pode observar, que eu sei que vocês já ouviram, sobre o esfumato, né? Essa parte mais esfumaciadinha aqui, ó, que vai dando a impressão de volume. Quer dizer, aqui não tá, aqui tá chapado, aqui não. Aqui a gente já percebe que tem uma bochecha, que tem um nariz mais cheinho, né? Então, tudo isso eles conseguiram através da criação das tintas. Voltando para a estrada, esse é o trabalho que vocês têm hoje. Pega aí o seu caderno, o seu lápis de escrever e nós vamos fazer o desenho dessa estrada, certo? Vamos lá? Vou pegar aqui uma folha. Muito bem. Percebam que a linha do horizonte é aquela imagem ali, a gente não vai desenhar assim, nós vamos desenhar na horizontal, para que o nosso trabalho fique mais parecido com aquela imagem, certo?
E aí nós vamos fazer o seguinte. Aqui mais ou menos nós temos a metade da folha, certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos descer um pouquinho e passar a nossa linha do horizonte. Olha aqui, ó. Não precisa ser retinho porque a natureza também não é tão reta, né? Conseguem ver? Ficou meio fraquinho, né? Olha lá, certo? Muito bem. Aí o que acontece? Mais ou menos aqui no meio, vou fazer um pontinho aqui, para a gente entender que aqui vai ser o meu ponto de fuga, certo? Depois ele não precisa aparecer. Lembram que a gente estudou sobre as linhas retas, inclinadas? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma linha inclinada. E depois desse lado, mais uma linha inclinada, certo? Ela vai dar a impressão que aqui nós temos um triângulo. Estão vendo? E aí o que eu vou fazer? Para aparecer uma estrada, eu vou fazer o pontilhado do asfalto. Então, aqui vai ficar maior, certo? Vou fazer assim para ficar mais forte. Conforme ele vai se distanciando, esses riscos do asfalto, eles vão ficando mais próximos e menores, ó. E aí eu vou dando a impressão da perspectiva da estrada, certo? Depois aqui na frente, o que eu posso fazer? Faço aquela vegetação, ó. Não tem um jeito certo de fazer, posso subir, posso descer, certo? Se eu quiser lá longe, eu posso fazer mais umas montanhas, um morro. Aqui, se eu quiser fazer, eu vou fazer uma cerca, certo? Então, eu vou passar mais uma linha imaginária agora, depois essa linha será apagada. E ela vai acompanhar o asfalto aqui. Vai ser uma linha que vai sumindo também, ó, tá vendo? Aqui ela é mais larga, ó lá. Aqui ela é mais larga e aí ela vai se estreitando igual a estrada, certo? E aí eu vou fazer uma cerca. Olha aqui a minha cerca. Esse palanque aqui vai ser gigantesco. Depois eu vou fazer um menor. E aí um menor. E aí eu vou diminuindo, e conforme eu vou diminuindo, vou deixando ele mais próximo, mais próximo, mais próximo. Essa cerca aqui tá grande, hein? Olha lá. E foi até desaparecer do meu olhar. E assim também, se eu quisesse fazer as árvores, eu faria da mesma forma, certo? A árvore vai desaparecendo. Olha aqui, ó. Os troncos, eles vão diminuindo de tamanho, tá? E aqui eu faço a árvore. Primeiro plano da árvore, eu enxergo ela grande, certo? Olha aqui, ó. Tá grande. E agora ela vai começar a diminuir. E vai sumindo. Certo? Então isso é o que nós chamamos de perspectiva e que é uma técnica que foi desenvolvida no Renascimento com Filippo Brunelleschi, certo? Então, espero que vocês tenham conseguido fazer aí. Lá no site tem uma atividade parecida com essa aqui, que vocês também vão fazer a perspectiva. Então, observe bem a natureza, olhe em casa até onde o seu olhar chega, se tem montanhas, se lá no fim do ponto de fuga lá vocês conseguem enxergar alguma coisa, observem que aquilo diminui, fica mais esfumaciado, e aí vocês podem dar o colorido. Se vocês observarem, agora não dá para ir lá fora, né? Mas lá longe, como eu falei, o céu ele vai encontrar com a terra. Então aqui vocês já podem começar a melhorar o desenho de vocês, né? Esquecer um pouco aquela nuvenzinha que vocês pintam de azul, mas que no fundo, na verdade, o céu é azul. E as nuvens são mais esbranquiçadas, um pouco mais cinza. Então já dá para começar a mudar esse desenho aí, ó. Eu vou pintar o céu todo de azul, tá? Até ele chegar aqui, perto da terra. Que seriam, no caso, essas montanhas aqui. Certo? E aí, nem sempre o céu está completamente azul. E se vocês chegarem lá no final do olhar de vocês
vocês vão observar, principalmente aqui em Ponta Grossa, né? Na nossa região nós temos um pôr do sol tão lindo que às vezes ele se mistura com um pouco de vermelho. Quem falou que não pode misturar cor, né? Pode sim, ó. Ele dá uns nuances de rosa e às vezes até bastante laranja. Vamos pegar um laranja aqui. Vou pegar um lápis de cor, tá? Pode misturar também o lápis de cor, pode misturar giz de cera, não tem problema, ó. E aí ele vai dando um aspecto de pôr do sol, certo? Então não precisa sempre pintar, deixar o céu branco com as nuvens azuis. Vocês podem mudar um pouquinho. E o que vai ficar bonito? Vai ficar bonito que a sua folha, o seu trabalho, vai ficar todo pintado. Olha lá. Como está bem distante, vou ter uma impressão de que lá no fundo, como ele está mais esfumaçado, eu vou usar um tom mais violeta, certo? E aí aqui, olha lá. Tá vendo? Aqui eu vou usar um tom de verde mais clarinho, porque ainda está longe de mim, do meu olhar, ó. Certo? E estas árvores, elas estão bem mais fortes. E aí vocês podem misturar um pouco de amarelo, um pouco de azul, até vermelho pode ter na árvore, porque o que acontece? Ela não é totalmente verde, né? Existem nuances de verdes, existem várias tonalidades. E a árvore não é sempre totalmente verde, tá? E aí vocês podem ir misturando. Certo? Conforme vai ficando longe, ela vai ficando cada vez mais fraquinho. E assim vai. Assim você pode ir terminando o seu desenho em casa. Tá? Esse aqui a professora fez rápido, então não ficou assim a obra de arte. Mas é algo que vocês podem trabalhar e observar bem a natureza, as cores que vocês podem misturar. Afinal, vocês já sabem usar as cores e fazer o seu desenho em casa, certo? Então não esquece de ir lá no site fazer o seu trabalho lindo e maravilhoso, uma obra de arte. Feito? Até a próxima! Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Agora, pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão no nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Pratique as experiências, os exercícios de matemática, escreva e leia muito, muito mesmo. Todas as aulas possuem atividades de leitura e exercícios para você ter cada vez mais conhecimento. Já sabe, não deixe esse coronavírus atrapalhar os seus estudos. Também envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. 9165-8345. Faça o seu vídeo ou foto e mande para nós. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Eu sou o Davi. Eu sou o Natan. E a gente é da Escola Maria Laura. Estamos representando os meios de comunicação. 1, 2, 3.